Em primeiro lugar, quando olhamos para a natureza e tentamos encontrar uma designação científica, como quando uma pessoa se torna uma pessoa, estamos tentando descobrir linhas claras de demarcação discerníveis. Uma das linhas de demarcação simples e fáceis mais óbvias que podemos encontrar é o nascimento. E muitas pessoas dizem, não há dúvida sobre isso, uma vez que o cordão umbilical é cortado e esse bebê agora está respirando por conta própria, não é mais dependente do sistema de nutrição de sua mãe, e é um ser humano individualizado, então eles estão claramente vivos. Agora, novamente, como eu digo, há alguns que não admitirão que mesmo assim a pessoa é humana. Isso leva um tempo além disso, mas a esmagadora maioria das pessoas e cientistas concordaria que após o nascimento, pelo menos, uma pessoa é humana. Mas agora a pergunta é, existe outro ponto antes do nascimento? E esse é o cerne na questão do aborto. A questão não é se é ou não. Isso não é uma questão de infanticídio. É uma questão de saber se é ou não apropriado matar fetos não nascidos. Ora, se vamos procurar pontos de partida significativos entre o nascimento e o quão longe você se dispõe a voltar na história do desenvolvimento desse ser humano em potencial, a próxima linha de demarcação mais clara é a concepção. Existem outros pontos ao longo do caminho. Implantação, o que alguns chamam de aceleração, ou quando o coração começa a bater, ou quando as ondas cerebrais são discerníveis, e assim por diante. Mas como digo, o ponto de demarcação mais óbvio, onde se inicia o processo de produção de uma criança, é na concepção. O que tem sido importante para a decisão médica sobre isso é uma descoberta relativamente recente. Por recente, não me refiro à semana passada, mas ao século XX. E é que entendemos na ciência moderna que todo o código genético que gera o indivíduo, as características particulares, o tamanho, a forma e o desenvolvimento, tudo isso de um ser humano pessoal, que todo o código genético é estabelecido na concepção. Não 6 semanas depois, ou 12 semanas depois, ou 3 meses, ou 6 meses, mas no momento da concepção, todo o código genético está lá. Dentro de 18 a 25 dias após a concepção, há um batimento cardíaco discernível e o batimento do coração, embora por si só não constitua, a sensação do batimento do coração não constitui imediatamente uma sensação da vida no julgamento da comunidade médica. A batida do coração é uma consideração muito importante quando estamos falando sobre a vida humana. Penso que todos nós entendemos isso, principalmente se nosso coração parar esta noite. Dentro de 8 semanas, que ainda é muito cedo no primeiro trimestre, ondas cerebrais e impressões digitais estão presentes nesse feto. Entre 12 e 13 semanas, esse feto chupa o polegar e mexe de dor. Em 2 ocasiões, ouvi pessoas usarem declarações para descrever a natureza do feto. Uma pessoa descreveu um feto como uma massa indiferenciada de protoplasma. E penso que é uma afirmação intemperada. Mas não apenas intemperada, é simplesmente biologicamente incorreta. Não é uma massa indiferenciada de protoplasma. É uma massa que já é geneticamente diferenciada e que tem batimentos cardíacos, ondas cerebrais e assim por diante. Ouvi outra pessoa descrever um bebê não nascido que foi abortado simplesmente como esgoto doméstico.
Ora, novamente, essa é uma declaração intemperante e emotiva que acrescenta pouco a qualquer discussão sóbria sobre quando a vida começa. Mas, se vamos chamar um feto abortado de esgoto, isso rebaixa o processo que envolve um coração batendo. Nunca vi esgoto com o coração batendo ou com ondas cerebrais. Isso reflete para mim não apenas uma questão de uma visão inferior do feto, mas uma visão inferior da vida como um todo. É por isso que trabalhei na segunda discussão o significado de entender a santidade da vida em geral. É incrível que este embrião tenha o código genético intacto, que em poucas semanas, em alguns dias, tenha batimentos cardíacos, ondas cerebrais, todas as coisas que são críticas para discernir a presença da vida humana. Certa vez li um livro intitulado A Janela do Útero. Alguns de vocês talvez já tenham visto esse livro. E o que me chamou a atenção para isso é o mesmo tipo de coisa que me chamou a atenção ao ver o filme intitulado O Grito Silencioso, que aqueles que se opõem ao movimento pró-vida pensam que é apenas uma propaganda. Se você se lembra de O Grito Silencioso, foi realmente uma filmagem real, o registro de um aborto real, onde se podia ver claramente no filme a reação do feto à invasão de uma faca e de pinças em seu corpo que esmagaram seu crânio e cortaram os seus membros. E você consegue ver o rosto desse feto, literalmente, se contorcendo de horror, como um ser humano adulto faria se fosse submetido aos mesmos tipos de dor. E é por isso que o filme se chamava O Grito Silencioso. Você não pode ouvir o grito. E o ponto do livro, A Janela do Útero, é que não vemos o que está acontecendo dentro do útero, no meio de um aborto. Mas agora temos a tecnologia avançada e sofisticada pela qual podemos realmente filmar o que está acontecendo nos abortos enquanto eles estão ocorrendo. E o que me surpreende mais do que qualquer outra coisa é como alguém pode assistir ao drama do que está acontecendo aqui. Vê-lo visualmente, não apenas teorizar sobre isso abstratamente, mas vê-lo visualmente e não ser persuadido de que estamos lidando aqui com um ser humano. Porque a resposta é essencialmente a mesma, que seria de uma criança de 2 anos para esse tipo de dor. Mas veja, estamos votando e decidindo questões éticas e civis que estão além da nossa visão. Tem sido dito que o lugar mais perigoso nos Estados Unidos da América agora é o útero de uma mulher. É o lugar onde a maioria das pessoas morre, mas é invisível. E como não podemos ver, as mulheres passam por uma experiência emocional quando conseguem sentir o filho em desenvolvimento. Chamamos isso de aceleração. Mas se você não consegue sentir, não consegue ouvir e não consegue ver, não crê que é real. Mas com a instrumentação que temos para perceber o que está realmente ali desde a concepção, o que está realmente ali desde a concepção exibe todas as características necessárias da vida humana. Sabemos, com certeza, que na concepção começa o desenvolvimento natural de um ser humano vivo. Eu estava no trem há algumas semanas e estava discutindo esse assunto com um homem. E ele me disse, qual é a diferença entre um óvulo não fertilizado e um espermatozoide masculino que nunca se encontrou e fertilizou o óvulo? Qual é a diferença? Eu disse, a diferença óbvia é a concepção. Essa é a diferença. Agora o óvulo está fertilizado, o código genético é posto intacto
E faz toda a diferença do mundo, porque você pode ter, como eu digo, 59 milhões de espermatozoides nadando o mais rápido que puderem, e um óvulo aqui se defendendo enquanto puder. Você pode ter isso para sempre e nunca ter um ser humano. Mas uma vez que temos a concepção, começa o processo que está se movendo e formando uma criança humana. E assim a concepção é um ponto crucial.